E é muito comum as pessoas se preocuparem com a ergonomia quando estão no ambiente de trabalho, não é isso? Mas esse conceito e as dicas também devem ser levadas para dentro de casa e para se tornar eficiente, né? Em todo momento da nossa vida, seja no trabalho, em casa. Para falar sobre o assunto e para dar dicas como aproveitar os benefícios da ergonomia, é que nós estamos recebendo aqui a Paula Salles, que é fisioterapeuta da Academia Prime Fit. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Paula? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Me parece que muitas empresas, principalmente as grandes empresas, né? Eu me lembro que uma vez eu fui contratado para uma empresa e a primeira coisa que eles fizeram foi medir o tamanho das minhas pernas para ver a altura da cadeira e se precisaria de degrau embaixo da mesa para se apoiar os pés e suporte para o pulso por causa do computador e protetor, né? Uma preocupação muito grande com a ergonomia. Então a gente vê que muitas empresas já têm essa preocupação. Mas parece que em casa a coisa é meio... não é tão levada a sério assim. Pois é. Conta um pouco pra gente. Então, na verdade, a ergonomia é mais comentada no ambiente de trabalho externo, né? Igual você falou, no computador, né? As pessoas têm que ter aquela, né, o olhar sempre horizontal para não ficar forçando a cabeça. É muito importante. Mas acaba que dentro de casa, as posições que as pessoas adquirem, né, ao executar as tarefas, podem também afetar, né, a levar lesões, afetar, né, as articulações, o músculo, né? E aí sim, a ergonomia também tem que ser abordada dentro de casa. Porque às vezes, muitas vezes, o fato da mulher levantar um balde cheio d'água, Exatamente. o fato de reclinar ou se posicionar joelho, perna, pode ocasionar algum problema. Exatamente. Introduzindo rapidamente a palavra ergonomia, né, para a gente entender o que é, a palavra, o significado, o ergon do grego vem de trabalho. Trabalho. Né? E nomia do nomos, né, vem regras, leis. Então, o significado da palavra já, né, são regras durante o trabalho. Perfeito. Então, não é só trabalho externo, né? A gente tem os trabalhos internos, que às vezes as pessoas acham, não, é simples, mas é trabalho pesado, né? E eu vou dar alguns exemplos, né, que normalmente as pessoas utilizam em casa, principalmente as donas de casa, que, né, trabalham muito pesado. Legal. E Paula, vou aproveitar. A Paula é fisioterapeuta, trabalha na Prime Fit, que é uma academia que fica pertinho aqui da Rede Super. Então, desculpa a brincadeira de mau gosto, eu sei que você não veio motorizada, né? Pois é. Isso aqui, o que é essa vassoura aqui? Será que foi alguma colega de trabalho que veio voando hoje? O que aconteceu? O que é essa vassoura? Vamos exemplificar? Então, a vassoura, eu peguei aqui um exemplo muito utilizado, né, no dia a dia das donas de casa. É o simples fato de você varrer a casa, você já precisa de ter um alinhamento postural adequado para evitar lesões, principalmente na região da coluna lombar. Por exemplo, quando você utiliza a vassoura, o ideal é que você fique mais ereto possível. Ok. Tem muitas pessoas que fazem isso daqui. Essa É a muito forma comum essa forma. Exatamente. Essa forma errada afeta muito a articulação da lombar. E principalmente também quando vai varrer debaixo de alguns cômodos, né? A pessoa vai e abaixa mais ainda e aí força ainda mais a coluna E o que lombar. você sugere, Paula? O que eu sugiro, né? Quando você estiver varrendo, sempre manter a postura ereta. Quando você tiver que varrer embaixo de algum cômodo, realizar o agachamento com o joelho. Ok. Ou seja, deixar a coluna mais alinhada e agachar com o joelho. Aí vem a pergunta. Mas o joelho da pessoa pode estar com alguma artrose, alguma patologia que impede uma lesão. Então, o que eu sugiro? Alguma almofadinha para apoiar no joelho. Ou então um lugar onde você possa apoiar para voltar, né, na posição ereta novamente e evitar essas posturas, porque o trabalho dentro de casa realmente é muito repetitivo. E você pegar, é um cômodo pequeno que eu vou varrer, mas quantos movimentos desse você vai dar? O problema maior das tarefas realizadas dentro de casa é a repetitividade. E você não faz só um dia, você faz segunda, terça, quarta e quinta. Então, o que nós profissionais fisioterapeutas nós sugerimos? Atividades, né, que seja varrer a casa ou passar roupa. Essa é uma atividade que eu gosto sempre de citar, né? Passar roupa é muito repetitivo, e principalmente você utiliza o membro superior. A articulação toda. Exatamente. Aqui, né? A articulação do ombro, ela é a mais prejudicada. Depois cotovelo, depois vem a articulação do punho. Então, o que a gente sempre sugere é que a tábua de passar roupa esteja alinhada com a altura do umbigo. Na altura do umbigo a tábua, então. Exatamente. Para você, se ficar muito abaixo, né, você vai ficar tendo que mudar. Torcer. Exatamente. Ficar muito em cima, e você vai ter que subir o ombro, por exemplo. O esforço físico é muito maior. Exatamente. Aí, o que a gente sugere? Como é uma atividade repetitiva, a gente sugere intervalos. Você passa a roupa, dá um tempo, faz uma caminhada
caminhada em casa mesmo, bebe uma água, volta. E não realizar essa atividade todos os dias. Por exemplo, hoje é quarta, certo? Passei roupa hoje, amanhã, se tiver sobrado, não vou passar, passo na sexta-feira, né? Pra gente poder evitar esses esforços repetitivos. Paula, a gente sempre tem dicas aí na busca nossa de economizar energia e tal, né? As pessoas até recomendam, passa a roupa uma vez por semana. Sim. Obviamente vai juntar uma pilha. Exatamente. Talvez não seja muito legal você passar, mesmo que seja no mesmo dia, talvez dar um espaço para você não lesionar, né? Exatamente. Outra sugestão também, foi até legal você ter comentado isso, esses espaços entre, né, passar roupa, os alongamentos também serão sugeridos. Por quê? Principalmente o membro superior, né? Para alongar aquela musculatura, diminuir aquela sobrecarga, né? E também, esses alongamentos têm que ter bastante atenção, tem que ser orientado pelos profissionais, fisioterapeutas, educadores físicos e até mesmo ortopedistas. Paula, eu sei que você não veio com a sua beca lá de Prime Fit, mas tem alguma coisa sobre alongamento de braço, ombro, que você possa... Tem, claro, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? A gente pode fazer, mas com muita calma e não precisa forçar, não tem pressa, gente. Seguinte, alongar dessa forma, sem forçar muito, sem girar muito o tronco, tá? Conta até 20 segundos, relaxa, depois faz o outro lado. E o que você está fazendo? Relaxa. Você está empurrando um pouquinho o cotovelo? Estou empurrando um pouquinho o cotovelo, né, em direção sem ao meu mexer peito, muito lá o sem ombro. girar o tronco. Então, é isso daqui, ó. É esse movimento. E para a gente saber que está certo, a gente tem que sentir um pouquinho estirado. Exatamente, tem que sentir um pouco. Algumas pessoas acham que tem que sentir muito. Não, mas não tem, principalmente o membro superior. Segura alguns segundos. Segura 20 segundos e depois faz o outro lado, tá certo? Outro alongamento que você pode fazer é na mão. Aqui, relaxa muito, relaxa bastante. Muito bom. Né? 20 segundos para frente e depois para trás. Se a pessoa não tiver nenhuma alteração na região do punho. Claro. Então, por isso que tem que ser bem específico, né? E com isso, Paula, você está estirando o quê? Musculatura, nervo, tudo? Musculatura, sempre a musculatura. Nessa posição, eu vou estirar, alongar, na verdade, a musculatura flexora do punho. E aqui a musculatura extensora do punho. Tá certo? Bacana. E principalmente para quem passa roupa, isso é ótimo. Alguma coisa que você recomenda para ombro? Ombro, né? Como eu falei, esse alongamento. Esse já ajuda? Esse relaxamento aqui, jogando os ombros para trás, né? Fecha os olhos. É importante também você manter a respiração, sentir um pouco a respiração, né? Aquele momento é seu. Então, joga os ombros para trás, conta 5 vezes para trás e 5 vezes para frente. Você vai estar relaxando a sua articulação e também você pode fechar os olhos e prestar bastante atenção na respiração. E aí sim você volta para o seu trabalho. Alguma coisa para pescoço? Pescoço é bem complexo, né? Mas a gente pode fazer aqueles alongamentos que normalmente são passados, né? Onde você faz o alongamento aqui da região de trapézio, tá? Que é esse músculo que fica nessa região aqui. Mesma coisa, você conta 20 segundos para um lado e depois do outro lado mais 20 segundos. E nos nossos momentos de tensão, estresse, é a primeira coisa que fica rígida, né? Exatamente. O trapézio, ele absorve toda a sobrecarga do seu dia. É como se você estivesse carregando uma sacola, né? Então tem que relaxar. Caso ele estiver doendo muito, você também pode fazer uma automassagem, que é onde você vem com a sua mão contra a lateral e faz aquela massagem, né? Tentando soltar aquela musculatura, tá certo? Legal. Paula, no seu exercício como fisioterapeuta, você encontra um percentual muito grande de pessoas com algum tipo de lesão por causa de movimentos errados, repetitivos? Sim, inclusive atualmente eu estou até reabilitando uma moça, ela tem 35 anos. Jovem. E jovem, exatamente. E ela é dona de casa, né? Um exemplo legal. E ela machucou o ombro, né? Como que ela machucou esse ombro? É esforço repetitivo. Olha isso. Ela relata pra mim, né? A queixa principal dela de dor é quando ela vai colocar roupa no varal. Eu fui até a casa dela, porque eu gosto sempre de ter o contato direto com o paciente. Então, eu fui à casa dela e observei como ela estava fazendo. O varal dela estava bem acima da linha do ombro. Um esforço mesmo. Um esforço toda hora que ela ia lá, ela levantava demais, toda hora. Então, ficar fazendo esse esforço sempre acima da linha do ombro, isso vai prejudicar a sua articulação. Você vai estender no mínimo umas 20 peças ali? Exatamente. Imagina. Então, o ideal é a gente intervir, né, na fisioterapia, que tem muitos casos, esse foi está sendo um caso que eu estou reabilitando, e também interferir no cotidiano da pessoa, naquela questão ali dentro de casa, não somente
Não somente no movimento, por exemplo, igual você falou, no trabalho, né? A gente tem que sempre observar essa questão dentro de casa. Legal. Mais alguma dica legal assim para a dona de casa? Sim. E talvez eu sempre pensando também nos nossos queridos telespectadores da terceira idade, da melhor idade, né? Eu acho que o cuidado com o esforço repetitivo tem que ser maior ainda, né? Com certeza, com certeza. Uma dica também que a gente pensa não somente dentro de casa, quando a família vai fazer compra, né? Aí vai carregar as sacolas. Eu já vi muita gente no supermercado carregando uma sacola só de um lado. Então aí fica aquele peso, né, aqui só de um lado. Né? O ideal é distribuir esse peso, tá certo? Essa é uma outra dica. Mas, para resumir tudo, a dica principal, gente, é sempre você estar atento com a sua saúde, o alinhamento postural, certo? Se estiver sentindo alguma dor, faça uma avaliação com o fisioterapeuta, uma avaliação, até mesmo na academia a gente tem, né? Lá na Prime Fit nós temos, ou um ortopedista. E procurem estar atento, porque aquelas dicas que eu dei, intervalos durante o dia, intervalos durante a semana, são essenciais para permanecer, né, num estado de conforto, né, do jeito que você vai conseguir continuar fazendo as suas atividades, suas tarefas do seu dia a dia. E sempre é bom observar a gente que é profissional, que trabalha com algo específico, ver como ele se comporta. Eu fui uma vez numa lavanderia. E eu vi, então, um funcionário ali passando as roupas. Exatamente da forma que você falou. A tábua estava bem alta, na altura do umbigo, diferente do que eu via muitas vezes a esposa ou as filhas, ou mesmo eu usando em casa mais baixo, né? Você vê, por exemplo, os profissionais que trabalham fazendo a limpeza das nossas ruas, os garis, você não vê nenhum deles assim, né? Você vê, em geral, eles de uma forma muito ereta, né? E conduzindo. Muito bom. Então, assim, obviamente, né, que na presença de um profissional, um fisioterapeuta, para dar essas dicas todas pra gente é muito melhor. Agora, obviamente que a gente vê talvez as mulheres muito mais ligadas às tarefas, embora eu sou o marido que divide as funções, né? Mas você vê esses problemas de lesões por repetições mais nas mulheres do que nos homens? Isso, mais em mulheres. Até tem artigos científicos que eles provam que a maioria das lesões, infelizmente, ocorre em mulheres. Tanto pela genética mulher, né, os hormônios, né, e tanto pelo fato delas, igual você falou, você ajuda, mas a mulher ela tem aquela, né? Maior tarefa, exatamente, né? A tarefa ela fica mais, né, vasilha, passar roupa, passar pano, de pendurar roupa no varal. Então, às vezes, fica mais focado isso para a mulher. Então, o índice de lesões, sim, é maior em mulheres do que em homens. Eu comecei a sentir muitas dores nos braços e como eu digito muito, falei, deve ser alguma coisa decorrente, né? Aí passou um colega na sala e eu falei para ele, nossa, eu sinto tanta dor nos braços, talvez de digitar. Ele falou assim, olha, coloca o seu computador assim, coloca um apoio assim, procura ficar sentado assim, os braços mais apoiados na mesa, acabou a dor, Paula. Então, assim, muitas vezes no dia a dia da gente, a gente tem posturas que a gente pode melhorar, até mesmo sentar, não é? Exatamente. E muitas pessoas, elas confundem às vezes, pensam que o sentar tem que ficar, né, coluna reta, 90 graus, tudo certinho. Muito tempo. Gente, ninguém consegue ficar nessa posição por muito tempo. Então, assim, tentar o máximo do tempo observar, né, se você não está ficando assim, ficar mais ereto, levantar, dar uma volta e, enfim, manter o máximo de tempo, não o tempo todo, porque ninguém aguenta, o músculo não aguenta. Né? Conta um pouquinho sobre o trabalho da Prime Fit nesses problemas que as pessoas chegam com você, com dor, né, com um membro travado. Conta um pouquinho pra gente. Então, na Prime Fit, a gente faz uma avaliação antes, né, do indivíduo entrar e começar a fazer as atividades, né? Ele faz uma avaliação comigo e tem um outro fisioterapeuta também, onde a gente consegue avaliar essas alterações musculares e articulares. Né? A gente faz uma avaliação bem completa, né, onde a gente vê na dinâmica e na posição estática também, porque às vezes tem alterações que podem aparecer parados. E aí, ao identificar essas alterações, eu faço um relatório onde eu vou sugerir alguns fortalecimentos musculares de certos grupos musculares, ou limitando alguns músculos, algumas amplitudes de movimentos, limitando alguns exercícios, de acordo com o que eu fui avaliar na avaliação. Né? E aí, baseado nisso, o educador físico ele vai avaliar o meu relatório e vai montar a ficha do indivíduo. Dos exercícios que vai ter que fazer. O ideal é sempre fazer a avaliação de 3 em 3 meses, onde ele volta para mim, eu vejo como está a evolução. Caso ele piore ou então não tenha evolução, aí eu entro com a intervenção fisioterápica, né? Onde que a gente tenta
melhorar ainda mais a biomecânica daquele indivíduo e liberar ele para a academia com segurança, que é a parte mais importante. Muito né? bem. E vale a pena conhecer a Prime Fit, porque a Prime Fit tem uma equipe de profissionais, equipamentos de primeira geração, Exatamente. novidades, né? Sem falar as aulas de dança, muito musculação. legal. Muito bom. Quanto tempo já na Prime Fit, Paula? Olha, eu tenho 7 meses já na Prime Fit. Olha só, Entrei bacana. ano passado. E o legal da Prime Fit é que ela aborda uma equipe interdisciplinar. Então a gente tem um fisioterapeuta, tem um educador físico, tem um nutricionista, né? E isso é muito importante dentro de uma empresa, né? Que aí a gente sempre vai abordar o indivíduo ali. Então ele vai ser o nosso centro das atenções, né? Muito Isso bom. que é legal. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.